nesse módulo, a gente vai falar sobre o câmbio. É um tema extremamente importante e que vai fazer parte da sua rotina, porque você sempre vai ter que estar trabalhando com a questão da troca do real por guarani, né? Com esse câmbio. Então você precisa, não tem para onde correr e você precisa entender como é que ocorre essa conversão do câmbio, como que você vai trocar, as melhores formas, né? E aqui a gente vai te ensinar qual o melhor caminho, certo? Antes disso, eu queria te dizer qual é a moeda lá do Paraguai, qual é a moeda utilizada no país. Então lá a moeda é o Guarani, certo? Então lá você tem as cédulas, 1.000 Guarani, 2.000 Guarani, 3.000, 10.000, 20.000, até 100.000 Guaranis. Então é muito comum você escutar, isso aqui vale 1 milhão de Guaranis, certo? Então, não se assuste quando alguém falar 2,5 milhões, né? Então, na minha faculdade, por exemplo, é 1.600.000 guaranis. Então, são realmente cifras bem altas que quem não entende acaba se assustando de cara. Mas não se assuste, porque eu vou te explicar agora tudo direitinho e você vai entender o que é que isso quer dizer. E outra coisa que você precisa entender é que a relação do dólar, real e o guarani. Então, assim, você precisa entender que quanto maior tiver o dólar, mais desvalorizado vai estar o nosso real, não é isso? Então, consequentemente, o nosso real em relação ao guarani também vai valer menos. Então, quando o dólar baixa, o nosso real melhora o valor, então R$1 nosso vai ser mais valioso lá no Paraguai. Se o dólar aumenta, o nosso real desvaloriza e R$1 nosso também vai ter um menor poder de compra lá no Paraguai. Certo? É interessante você entender essa questão. E aí, quando você for comprar quando você for trocar o real por guarani, existem uma infinidade de casas de câmbio lá no Paraguai. A gente vai deixar o link com as principais para que você possa pesquisar antes de decidir aonde você vai comprar. E é muito importante você entrar em algumas casas de câmbio para comparar o valor da cotação do real naquele dia, né? O do real, do guarani. Então, é legal porque geralmente varia de uma para outra e você pode sair perdendo. E aí, como é que você vai fazer para trocar o guarani, o real por guarani na casa de câmbio? Primeira coisa que você vai ter que fazer é ter o dinheiro em espécie. Então, se você mora no Paraguai, seu pai vai mandar o dinheiro para você, você vai ter que primeiro ir lá no Brasil, né, sacar o dinheiro, volta para o Paraguai, que as casas de câmbio do Paraguai geralmente têm um valor melhor do que a casa de câmbio lá no Brasil. Então é melhor você comprar no Paraguai mesmo. E aí você vai na casa de câmbio com dinheiro em espécie e vai trocar o seu real pelo guarani, certo? E aí você vai ter o guarani e vai estar fazendo as suas compras, pagar a faculdade, enfim, com o guarani. Então, outra dica importante que você vai observar quando você chegar lá é que em todos os locais, estabelecimentos de saúde, em todos os estabelecimentos comerciais, faculdade, tudo supermercado, sempre que eles vão te dar, supermercado, por exemplo, vai ter o valor em guarani, em dólar e em real. Então, geralmente, em todos os locais aceitam essas três moedas, né? Mas assim, se você for pagar lá no Paraguai, num posto, por exemplo, que é onde eu acho que o nosso real eles desvalorizam mais, e até na faculdade também. Vou te dar aqui um exemplo. Vamos supor que hoje, se eu for trocar na casa de câmbio, R$1 meu está valendo 1.500 guarani. Aí, por algum motivo, eu não consegui ir lá trocar esse dinheiro. Aí eu vou lá na faculdade, pagar a faculdade em real. Aceita. Só que ela não vai comprar o meu real
da forma que está lá na casa de câmbio, que está a 1.500, né? O nosso exemplo, no caso da faculdade, ela vai te pagar por cada R$1, 1.300. Então, 200 de diferença, né? Então, isso vai dar uma diferença boa. Então, o ideal é você trocar o real por Guarani numa casa de câmbio e aí ir pagar a faculdade, despesa com posto, supermercado, sempre em Guarani, certo? Isso aí é bem importante para você não sair perdendo dinheiro. Então, assim, em relação à troca de câmbio, né, de valores, é basicamente isso de uma forma geral que você precisa saber. Agora eu vou te dar aqui um exemplo de como é que você vai fazer a conversão do real para o Guarani e do Guarani para o real. Então, se você tem, digamos, eu vou levar aqui em consideração que R$1 está valendo 1.500 Guarani, certo? Vou levar esse parâmetro para fazer o nosso exemplo. Então, assim, se eu tenho R$50 e quero transformar esses R$50 em Guarani, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a conta que eu vou ter que fazer? Então, vou pegar 50, vou multiplicar, certo? Multiplicar por quanto? Pelos 1.500, que é o valor que está valendo o real naquele dia que você vai fazer a troca do seu dinheiro. Então, no caso, eu tenho R$50 vezes 1.500 Guarani, que é o câmbio do dia, e aí vai dar quanto o que vale os seus R$50 em Guarani, que no caso, R$50 vai valer 75.000 Guaranis, certo? E se for o contrário, se eu quero trocar, se eu quero descobrir quanto é um valor que eu tenho em Guarani em real, né? Se eu quero trocar o Guarani para o real, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir para me saber quanto que fica. E aí é interessante porque às vezes você chega num determinado local, aí ele vai dizer assim, isso aqui é 20.000 Guarani. Aí você pega o 20.000, já divide pelo câmbio do dia, aí você já vai saber quanto está em real, né? Isso aí você vai fazer o tempo inteiro lá, em qualquer lugar que você vá, é inevitável você não fazer. Agora eu vou falar para você como é que você transforma Guarani para o real, né, para você fazer essa conversão. Então, por exemplo, sempre que você for converter o Guarani para o real, você vai sempre dividir. Dividir pelo quê? Pelo valor do câmbio do dia. Por exemplo, se hoje, como o nosso exemplo aqui a gente está utilizando 1.500, eu vou dividir o valor que eu tenho em Guarani pelo 1.500 e vai dar o que aquela quantia representa em real. Vamos para o exemplo. O exemplo que eu vou te dar é o seguinte. Supondo que eu tenho 1 milhão de Guaranis, certo? E eu quero saber quanto vale esse 1 milhão em reais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 milhão de Guarani, vou dividir pelo câmbio do dia, que é 1.500, e ele vai me dar o valor em real, que nesse caso vai ser aproximadamente R$667, certo? Para você ter uma ideia, a minha faculdade é 1.600.000 Guarani, né? E eu pago cerca de R$1.100, dependendo muito do câmbio do dia. Mas você tem que entender que se você vai transformar Guarani para o real, você divide pelo câmbio do dia. Se você quer saber, quer transformar o real para o Guarani, você vai multiplicar, tá certo? Isso aí é o básico. E aí, quando você entrar lá no site das casas de câmbio, que sempre vai ter como referência, vai ter duas colunas lá. Vai ter uma de compra e uma de venda. Você vai olhar lá onde está valendo o real, para o menor valor do real. É aquilo que vai ser a cotação do dia e aquilo que o seu real vai estar valendo naquele dia. Então sempre se liga na coluna que tem o menor valor em relação ao real, certo? Se naquela coluna lá vai ter, um real está valendo, em uma coluna está valendo 1.440 e na outra 1.500, qual é o valor que você vai levar em consideração? O 1.440, que é o que o teu real vai valer naquele dia, tá certo? Então, assim, é um pouco confuso,
de início, mas com o tempo que você vai fazendo isso tão assim diariamente, que vai ficar praticamente uma chavezinha na sua cabeça que fica automático. Então não se desespera, que é bem de boa, é bem tranquilo. E com as dicas que a gente está te dando vai facilitar bastante. Tá bom?